CPA 10 ou CPA 20, por qual certificação começar? Nesse vídeo a gente vai bater um papo bem legal. Eu vou te mostrar vários dados, tirando algumas conclusões para que facilite a sua tomada de decisão e você ter mais claro essa visão por qual certificação você deve começar, beleza? Mas antes de começar aqui de fato o conteúdo do nosso vídeo, já deixa o like nesse conteúdo aqui e já se inscreve no nosso canal, que a gente tem muito conteúdo aqui no canal da EUMI Banco Educação, beleza? Então, vem comigo, roda a vinheta aí, editor, pra gente já começar o conteúdo que aqui é direto ao ponto, fechou? Tamo junto, hein? Bom, vamos lá então, né? Um ponto importante aqui para a gente já começar a discutir qual certificação você deve começar primeiro. Daqui a pouco eu vou trazer alguns números, alguns dados da própria Anbima, que é a Anbima que faz a sua certificação, seja CPA 10, seja CPA 20 ou o CEA, tá? Depois eu trago alguns dados bem importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa tomada de decisão. Mas primeiro ponto, para que servem essas duas certificações? A CPA 10, tanto a CPA 10 quanto a CPA 20 vão te habilitar a você poder distribuir produtos de investimentos. Então, CPA 10 é algo mais inicial, normalmente você vai atuar ali no varejo, seja no Itaú, seja no Santander, seja no Bradesco, em qualquer cooperativa, Sicoob, por exemplo. E a CPA 20, ela também vai te habilitar, só que aí tem um diferencial. Ela te permite atuar no segmento alta renda também. Então, por exemplo, quando a gente fala do Itaú, você tem agora a habilitação, depois de aprovado na CPA 20, a atuar no segmento Personnalité, que é a parte ali de alta renda do Itaú. Quando a gente fala do Bradesco, você está apto ali a atuar no Bradesco Prime. Quando você fala de Santander, o Santander Select. Então, aqui já tem o primeiro diferencial entre essas duas certificações. A CPA 10 é algo mais inicial, ou seja, mais a parte de varejo da instituição, e a CPA 20 já vai te permitir falar com o público alta renda, coisa que a CPA 10 não te permite, beleza? Então, quis deixar isso claro já para você ter esse mini direcionamento. Não faz sentido você começar pela CPA 10 se o seu objetivo já é atuar no alta renda. Não, Renan, eu quero começar no banco, eu quero primeiro pegar talvez uma experiência, estou um pouco inseguro em relação à prova, quero começar no varejo e depois, futuramente, nos meus planos está ingressar no segmento alta renda. Talvez faça sentido você começar pela CPA 10. Agora a gente vai ver as diferenças em termos de prova. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm uma certa dúvida em relação ao conteúdo da prova. Meu Deus, a CPA 20 tem muito mais conteúdo do que a CPA 10? A CPA 20 ela é muito mais difícil do que a CPA 10? Então a gente vai bater um papo nesse sentido para você ver, com dados que eu trouxe aqui, que não tem essa diferença tão grande. E a gente vai ver que você tendo a CPA 20, você sai muito na frente de vários profissionais. Por que eu falo isso? Por questão de diferenciação. Hoje, a gente tem em torno de quase 500 mil pessoas com a CPA 10 e próximo de 240 mil com a CPA 20. Então, você concorda que se você vai direto para a CPA 20, você meio que fica na frente de mais de 250 mil pessoas. Então, vou mostrar alguns dados para vocês. Então tá na tela aí para vocês. Primeira coisa, para você entender como que é a prova da CPA 10 e como que é a prova da CPA 20. Bem rápido aqui para ficar bem claro. Quando a gente fala de CPA 10, deixa eu até pegar aqui uma canetinha, a prova tem 2 horas de duração, então você chegou lá para fazer a prova, você tem 2 horas para terminar, são 50 questões e você precisa de no mínimo 70% aí de acertos, tá? O que vai dar aí 35 questões, fechado? Aqui na CPA 20, 2 horas e meia de duração do seu exame, são 10 questões a mais, ou seja, 60 questões na sua prova, aumenta uma quantidade de 10 questões, e você também continua precisando aqui de 70% de aprovação, o que vai dar ali 42 questões, beleza? Então um ponto importante é você entender que a sua prova da CPA 20 vai ter um acréscimo de 10 questões ali na prova, tá? Aí o que a gente fala? Renan, o conteúdo ele é muito diferente? Não, tá? Pensa que as provas da Anbima são nesse sentido. A CPA 10 tem isso de conteúdo, era para ser um círculo, tá? Mas tá valendo. A CPA 10, como tá em verdinho aqui, ela tem esse conteúdo, beleza? Quando você vai para a CPA 20, o conteúdo ele é um pouquinho maior, mas ele engloba tudo que tem na CPA 10. Então, o conteúdo da CPA 20 é isso. E quando a gente está falando da certificação CEA, vou colocar aqui em amarelo, a certificação CEA, ela engloba
todos os conteúdos que tem na CPA 10 e todos os conteúdos que tem na CPA 20. Então, perceba que da CPA 10 para a CPA 20, a gente tem pouca coisa de acréscimo, ó, é bem próximo aqui. Então, você vai ter alguns conteúdos a mais, como, por exemplo, derivativos na parte de renda fixa e renda variável, alguns outros detalhes que, pô, quando você está estudando para CPA 10, na CPA 20 vai ter uma aulinha ou outra a mais. Então, em quesito de conteúdo também não muda muita coisa. Aqui a gente vai olhar a volumetria de exames de 2022, ou seja, esse vídeo está sendo gravado em 2023, ainda não temos os dados desse ano, mas do ano passado a Anbima já soltou o quanto que tivemos de exames realizados, de pessoas inscritas, de pessoas aprovadas, então importante a gente olhar isso. Quando eu estou falando de CPA 20, que é essa primeira parte aqui do gráfico, eu tenho um total de inscritos de quase 83 mil pessoas, aqui em amarelinho, e um total de aprovados de quase 33 mil pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver essa taxa de aprovação. Quando eu falo para CPA 10, eu tenho um número menor de pessoas se inscrevendo. Então eu tenho 66 mil pessoas se inscrevendo na CPA 10 e apenas aqui, ó, 26 mil pessoas aprovadas. Qual que é a ideia? O que eu quero te mostrar com esse gráfico? Que já tem mais pessoas buscando fazer a CPA 20 direto em relação à CPA 10. CPA 20 temos ali, ó, vou até colocar aqui para vocês um dado direto do site da Anbima. CPA 20 temos 236 mil pessoas aprovadas e CPA 10 a gente já está falando de quase 500 mil pessoas. Então por que a procura está maior na CPA 20? Justamente por essa diferença. Eu tenho menos profissionais com CPA 20, o que vai dar para essa pessoa aprovada uma maior diferenciação. Pô, tem muita gente com CPA 10? E eu tenho CPA 20, então eu tenho um certo diferencial a mais. Em diferença aqui, ó, a gente está falando de quase 260 mil pessoas de diferença aqui, que tem CPA 10 em relação a CPA 20, beleza? Então esse gráfico ele é importante para você ter essa visualização macro. Esses dados aqui que eu trouxe agora, eles são de maio de 2023, então são dados atualizados da Anbima. Eu quero mostrar isso para que você veja que tem um certo nível de diferenciação quando você faz a CPA 20, beleza? E a gente já viu a questão do conteúdo não ser tão a mais assim. Aqui a gente está vendo todos os exames realizados. Então CPA 10, pô, por ter um número maior, lembra que no gráfico passado aqui era só 2022. Quando eu trago tudo, aí a gente tem CPA 10 muito à frente em relação a número de inscritos, em relação a número de aprovados, né? Aqui, ó, os quase 500 mil que eu mencionei, CPA 20 os quase 240 mil aqui, então a gente vê a proporção de todas as provas da Anbima aqui, beleza? E olha, esse é o principal ponto aqui, dá uma olhada na taxa de aprovação, tanto da CPA 10 quanto da CPA 20. Aqui temos, né, a taxa de aprovação nessa primeira linha para a CPA 10, 53%. A taxa de aprovação para a CPA 20, 51%. Guarda esses números, que agora eu vou bater um papo aqui direto com você. Você viu ali que a taxa de aprovação da CPA 10 é 53% e a taxa de aprovação da CPA 20 é 51%, ou seja, não tem uma diferença absurda. Ah, quando eu vou fazer a CPA 10, a taxa de aprovação é 90%. Aí quando a galera vai fazer CPA 20, cai para 50%. Não, é tudo parelho. 53%, 51%. Então, a gente vê a grande diferença de você partir direto para a CPA 20. Você já consegue atuar em um segmento de alta renda, já vai te habilitar a estar numa posição um pouco mais vantajosa ali no mercado financeiro, você vai estar se diferenciando em relação a quase 260 mil pessoas, lembra? CPA 10, quase 500 mil. CPA 20, 250 mil. Então você vai estar na frente de muitas pessoas. E a questão da taxa de aprovação, a gente viu, o conteúdo não tem muita coisa a mais. São 10 perguntinhas, é um acréscimo de pouca coisa na matéria, e isso vai te dar uma baita vantagem, tá? Então, é um ponto que eu acho muito interessante você realmente parar para refletir. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender um pouco mais dos dados. Lógico, isso tudo vai depender do que você de fato está buscando. Às vezes você está um pouco inseguro, não quer ir direto para a CPA 20 porque tem 10 questões a mais e está tudo bem. Você pode começar pela CPA 10 sem nenhum problema, mas tenha isso em mente. Tem muito mais pessoas com essa certificação e depois você vai ter que ir atrás das outras para poder se diferenciar no mercado. Fechado? Bom, então esses eram os principais pontos que eu queria trazer aqui para vocês em relação a essas duas certificações. E quando a gente falou em relação ao conteúdo dessas certificações, não muda tanto. E aí eu quero trazer um outro vídeo para vocês sobre técnicas de estudo e retenção. Então comenta aqui nesse vídeo, deixa o like se esse conteúdo foi útil para você e comenta se você quer um vídeo específico de estratégias de estudos, técnicas de
de foco e retenção, que tenho certeza que se você conseguir aplicar essas técnicas, você já vai conseguir ir muito mais preparado e muito mais apto para a sua aprovação. Fechou? Então não esquece de seguir aqui o nosso canal e também lá no Instagram, renan.carini e eu me banco educação. Fechou? Então espero ter te ajudado. Conta muito comigo e tamo junto. Um abraço, valeu!